Senhor, mais uma vez nós te louvamos, nós te bendizemos, te rendemos graças neste lugar, ó Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela vida do Jean, Senhor, que se disponibilizou, Deus, a estar neste momento aqui, Senhor, fazendo o ID, Senhor. Em nome de Jesus, usa ele como instrumento da tua glória, para louvor do teu nome, meu Deus. Continue usando ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoando o ministério dele, Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco através dele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E que tua igreja esteja pronta, receptiva, para entender o propósito do Senhor para esta nação, para os povos, para as nações. Em nome de Jesus Cristo, amém. A graça e a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui novamente, recebendo esse chamado de pregar a palavra de Deus, que é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa muito gratificante. E é esse o chamado de Deus para a nossa vida. Levar o Evangelho para todos aqueles que necessitam de uma palavra de esperança, de salvação principalmente. Porque o único que pode nos salvar é Cristo. Amém? Queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Queria saudar todos os irmãos, trazer um abraço do pastor Stanley e de toda a congregação do Anjo da Guarda, e também saudar os irmãos que estão nos vendo agora pelo YouTube. Todos acharam aí? João capítulo 4, a partir do verso 31 em diante. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe, pois, Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham, e vós entraste no seu trabalho. Senhor, oramos, Senhor, e te pedimos para que tu fale conosco, Senhor, nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Queremos sair daqui com uma palavra tua, Senhor. Uma palavra que nos coloque de pé, que mova a nossa vida, porque é a tua palavra que traz direção para nosso caminhar, Senhor. Nosso caminhar como indivíduo e como igreja, Senhor. E nessa noite, pelo poder do teu nome, o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, nós te louvamos, engrandecemos. Amém. Glória a Deus. Há alguns anos, numa reunião de líderes evangélicos no mundo inteiro, na cidade de Lausanne, na Suíça,
conversando sobre o tema que a gente vai trazer aqui hoje, sobre o evangelismo. Ao final daquela reunião, eles sintetizaram tudo quanto falaram naquela reunião com as seguintes palavras, que depois ficou conhecido como o Pacto de Lausanne, que o propósito de Deus é o evangelho todo, para toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de fazer o ID é agora. E Jesus nos mostra isso nesse texto. Mostra que a evangelização não é um departamento somente dentro da igreja. Evangelização é o estilo de vida da igreja. Às vezes nós departamentalizamos isso dentro da igreja e eximamos alguns de participarem do chamado que é para toda a igreja. Todos são convocados a levar o ID de Jesus. Isso não é um chamado para alguns ou para aqueles que sentiram no seu coração o chamado desse ministério. Esse ministério é um chamado a todos aqueles que um dia receberam a palavra da salvação, que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que eu e você temos a incumbência de, em todo lugar que nós formos, nós precisamos levar o evangelho da salvação e Cristo a todos aqueles que necessitam. E isso não é uma exclusividade de alguns, é uma exclusividade minha e sua. E nós, como igreja de Cristo aqui na terra, precisamos estar com isso na nossa mente e no nosso coração. Ide por todo o mundo é um imperativo para mim e para você. Amém? E em primeiro lugar, eu queria falar com vocês aqui algumas coisas que a gente vai tratar, que eu acho que, para que a gente esteja engajado como igreja na evangelização, nós precisamos ter pelo menos 4 coisas na nossa mente. Uma delas é a visão. Uma igreja precisa andar debaixo de uma visão. Outra coisa é a paixão que a igreja precisa ter. O compromisso também ela precisa estar investindo. E, claro, os investimentos e os recursos para que a obra missionária aconteça. E, em primeiro lugar, para evangelizar, não como um departamento, mas como um estilo de vida, nós precisamos ter visão. Olha comigo lá no verso 35. Não feche sua Bíblia, esteja sua Bíblia aberta, que a gente vai estar olhando ela aí. Jesus diz lá no verso B, lá do versículo: eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos tirar um olhar ensimesmado, ou um olhar em nós mesmos. O que Jesus está dizendo é que, olhem, discípulos. Essa é uma conversa que Jesus está tendo com seus discípulos depois dele evangelizar uma mulher samaritana. Jesus prega a palavra da salvação para aquela mulher. Ela reconhece que quem falava com ela era o Messias, e ela corre apavorada, entusiasmada com essa palavra de salvação que chegou para ela. E ela vai anunciar aos samaritanos, dizendo: olha, eu me encontrei com o Messias prometido pelo nosso pai Jacó. Vamos até ele, ele está no poço. E quando Jesus chega, então, sabendo disso, sabendo da palavra que foi semeada, e quando a palavra é semeada, ela não volta vazia, essa mulher volta com uma multidão. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês estão dizendo que há 4 meses, pelo menos, há para a colheita. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês: a colheita espiritual já chegou.
os profetas araram a terra, foram eles que prepararam o caminho do Senhor. Jesus é aquele que lança a semente da palavra, e os discípulos deveriam ser aqueles que iriam colher do fruto. E que Deus está nos dizendo hoje, é a igreja Vinho Novo, levanta os seus olhos para fora do seu templo, para fora dos seus muros. Olhem o campo, porque ele já está branco, pronto para a colheita. E uma das coisas que mais impedem de nós vermos a glória de Deus no meio da nossa igreja, seja ela a igreja qual for, é quando nós estamos com os olhos postos em nós mesmos, presos aos nossos guetos. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, pare de olhar as circunstâncias, pare de viver introjetado dentro de vocês. A graça de Deus ainda está alcançando o mundo, e Ele precisa agir através da igreja. Deus deu à igreja, e não a outra instituição, o dever de pregarmos o evangelho da salvação de Cristo a todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. E todos, quando nós olhamos, erguemos os nossos olhos, o que nós contemplamos é um mundo caído, completamente longe de Cristo. Desde o mais pequeno ao mais ancião do planeta, do rico ao pobre, do crente ao ateu, todos necessitam da salvação de Cristo Jesus nas suas vidas. E não importa quantas obras esse homem ou essa mulher possam fazer, quanta sinceridade ela nutre no coração dela, sem Cristo o homem está irremediavelmente perdido. Isso porque, gente, o pecado nos separou de Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou do próximo, e nos separou da natureza ao nosso redor. E quando nós olhamos para o panorama mundial, hoje, no tempo que nós vivemos, no século 21, o drama que a gente vê é assustador. E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Infelizmente eu não pude trazer isso em uma coisa melhor para expor aqui, que seria muito mais interessante. Mas eu queria lembrar os irmãos do nosso primeiro culto de missões, desde quando nós voltamos e entendemos de Deus que a igreja de Cristo precisa evangelizar. Era uma coisa que o apóstolo Edson nos disse na reunião de líderes e pastores, aqui numa quarta-feira. Deus está me incomodando porque nós precisamos voltar a trazer a consciência dos nossos irmãos da importância da evangelização. Eu aprendi com um pastor, alguns anos atrás, que uma igreja que não muda o rumo da sociedade aonde ela está localizada, ela não pode ser chamada de igreja. Porque nós precisamos interferir no social, na política, se for necessário, mas nós precisamos levar o evangelho de Jesus. E quando nós olhamos o panorama mundial, você percebe o drama e a realidade desse fato, de que o homem está completamente perdido, que ele necessita da graça de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a Índia, segundo o país mais populoso do mundo, sabe quantos deuses existem só naquele país? 330 milhões de deuses. É assustador uma coisa dessa. E se nós formos colocar que cada indivíduo tem o seu Deus próprio, isso chega a casa de bilhão, gente. Do tamanho da falta e a necessidade da graça de Deus na vida desses homens e dessas mulheres, dessas crianças, desses velhos. Outra realidade que nós encontramos é na África.
54 países, com uma diversidade linguística enorme. Atualmente, a África possui 2.092 línguas faladas. E esse número de línguas faladas, só lá, nesse continente, carrega 30% de todo o planeta. Nem sequer 150 línguas a Bíblia ainda foi escrita. A necessidade da urgência do Evangelho é para agora. Não pode esperar para amanhã, é hoje. Uma outra realidade que nós encontramos, tanto na África e em outros países, é o hedonismo, o culto ao hedonismo, o culto ao prazer e a feitiçaria que acontece lá. Fora as outras coisas que ocorrem decorrente dessa adoração. E se você para observar, e se você vai olhar o histórico de cada nação, você não vai ver uma nação rica sobre essas que vivem sobre a égide de algum Deus. Todas elas são miseravelmente pobres. Apesar de na sua terra ter tamanha riqueza, tanto diamante, tanto ouro enterrado, mas um país que vive em muita miséria. O Japão, a terceira economia mundial, prostrada ao serviço de Buda. Você olha para a América Latina, por exemplo, a idolatria e a feitiçaria fazem aliança no mesmo altar, num grande sincretismo religioso. Você olha para o Oriente, o islamismo parece caminhar a passos largos para dominar o mundo. E a estatística é que dentro de poucas décadas é que o islamismo já esteja dominando pelo menos 1.750 bilhões de pessoas. 700, não é 700 pessoas, ou não é 7 pessoas, são 700 ou milhões de pessoas. E o islamismo não brinca. Eles fazem de tudo para entrar em um país e fazer com que cada um se torne um islã. A matemática deles é simples. Eles principalmente procuram jovens, na sua estatística, na sua grande maioria, mulheres novas, que tenham saúde física, para que tenha no mínimo 7 filhos, e quanto mais você ter filhos, mais número de muçulmanos você tem. A matemática é simples. É mais ou menos o que acontecia com o que Jesus, ou que Deus disse para o povo hebreu lá no Egito. Lembra? Crescei e multiplicai. Com uma única diferença. Era que o povo judeu não se misturava com nenhuma nação. Essa era a proibição de Cristo, de Deus. Vocês não se casem, não se deem em casamento com nenhum dos povos, porque senão vocês irão sucumbir na fé de vocês. O Islã é totalmente diferente. E eles não estão para brincadeira. O número cresce a cada dia. E eles entram por diversos meios. Um dos grandes meios hoje é a paixão pelo futebol e o que o futebol causa como impacto econômico num país. Você vê hoje vários países da Europa sendo dominados por exemplo, os grandes chefes que têm dinheiros e mais dinheiros para financiar isso. Manchester City, há 50 anos surgiu o PSG, que hoje é uma das grandes potências no futebol, e já tem projeções para pelo menos daqui a 5 anos. E quando você olha para tudo isso,
é a forma de evangelismo, é a forma de usar os grandes jogadores para a grande vitrine do que é o grande slam. Enquanto eu e você, sabe qual é a nossa maior luta que nós temos dentro da igreja? São brigas com as nossas células. A gente gasta energia demais brigando por pequenas coisas. Como eu falei, se nós colocarmos os nossos olhos e fazer aquilo que Jesus nos ensina a fazer, olhai para os campos e vejam que eles estão brancos para a colheita. Esse é o chamado para mim e para você. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 10. E é uma pergunta que Paulo vai fazer para a igreja é a mesma que nós podemos fazer para nós mesmos, lá em Romanos capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho de Jesus. Como esses povos podem ser alcançados se eles nunca ouviram falar de Jesus? Como podemos alcançar? Nós podemos fazer isso se nós tirarmos os olhos de nós mesmos e colocarmos os nossos olhos nos problemas que estão do lado de fora. Hoje, temos cerca de 2.400.000.000 de pessoas no mundo que ainda não foram atingidas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ainda hoje a Bíblia não foi traduzida nem pela um terço das línguas faladas no mundo. Nós temos que levantar os nossos olhos, irmãos, e ver que os campos estão prontos para ser colhidos. Em segundo lugar, nós temos que levantar os nossos olhos, porque as falsas religiões, a cada dia mais, se proliferam pelo mundo. Olha essa estatística. Para ter uma ideia, o Islã, nos últimos 60 anos, cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. Sabe quanto cresceu o cristianismo desses 60 anos para cá? 45%. O alvo dos muçulmanos é o mundo inteiro. Se você olha, o símbolo é a lua pela metade e uma estrela de 5 pontas, mostrando que o califado, que significa a estrela, precisa dominar o mundo inteiro. E nós, o que estamos fazendo diante de tudo isso? Outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos, em segundo lugar, que se quisermos ter a evangelização não como um método, mas como um estilo de vida, precisamos ter paixão. Não basta ter só visão. Podemos ter grande visão de tudo isso, olharmos tudo isso, introjetarmos dentro do nosso coração, temos a certeza disso na nossa mente,
mas se dentro da gente isso não mover paixão. É paixão, gente, que move. É paixão que me faz sair todo dia de casa, entender que Deus precisa falar com alguém. Essa semana foi uma semana atípica, porque aconteceu 2 fatos estranhos que nunca aconteceram comigo. Uma foi que eu tive um sonho, acho que foi numa segunda-feira, eu indo para a igreja com o pastor Stanley, no culto de oração, lá no Anjo da Guarda, e eu compartilhava desse sonho com ele. O sonho era que a gente estava na Liberdade, lá no centro, né? No bairro da Liberdade. Até então, eu não sabia no sonho aonde eu estava. Nós fomos chamados para fazer tipo um culto na rua, e eu estava com alguns irmãos da igreja, e o pastor Stanley foi chamado às pressas para resolver um problema urgente. E ele simplesmente chegou para mim e falou que assim, você prega no meu lugar que eu preciso resolver um problema. E eu assumi a palavra na questão do sonho, né? E então eu fui para pregar, enquanto ele resolvia esse tal problema. Então, não me veio palavra nenhuma, eu não estava preparado para aquilo, a minha expectativa era outra. E, de repente, eu olho para a placa que está bem na entrada da Liberdade. Seja bem-vindo à Liberdade. Então, foi quando eu me situei, eu sabia onde eu estava. E o texto que me veio na cabeça foi o livro de Gálatas. E o tema de Gálatas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se ponham em jugo algum. E eu comecei a pregar, então, no sonho, para os irmãos que estavam ali, para toda aquela comunidade, dizendo que, olha, somente Cristo pode libertar vocês. Vocês já são libertos, vocês já carregam esse nome. Mas esse nome precisa se tornar uma realidade para vocês, e vocês precisam da libertação. Então, no sonho, houve grande libertação realmente, o pastor Stanley veio, me disse o que aconteceu, então, aconteceu essa situação. Na semana, houve, agora vocês souberam, da greve, da paralisação, e eu fui imposto a trabalhar, porque não tinha como deixar de trabalhar, muita coisa para resolver na faculdade. Meu chefe falou, vai. E eu pegando o Uber essa semana, na volta para casa, eu peguei um Uber com um homem grande, forte, e a gente vindo, conversando com ele normalmente. De repente, me veio a palavra liberdade no meu coração, e eu não sei por que veio isso, mas foi uma coisa meio estranha. E a gente começou a conversar, perguntando como é que estava a corrida, e ele começou a dizer sobre a sua vida, falar dos dramas que estava vivendo, e de repente aquele homem de quase 2 metros de altura, que não cabia dentro do carro, começou a chorar, e eu não sabia o que fazer. Ele me olhando pelo retrovisor do carro, eu atrás, fico assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Estamos no divã, e ele começa a falar dos seus dramas. Então, eu disse para ele que a única maneira que ele tinha para que a sua vida fosse mudada e que o sentimento que estava no coração dele fosse apaziguado, era se ele entregasse a vida dele para Cristo. E a liberdade precisava entrar no coração dele, porque ele estava posto sobre prisões no coração. E aquele homem simplesmente parou o carro no meio da rua e falou assim, para com isso, você está brincando comigo. Eu falei com ele, não, estou falando sério. Pasmem, ele na noite tinha tido um sonho com Deus, da qual ele orava a Deus. E ele precisava de uma palavra de Deus, e ele falava, Deus, fala comigo. Eu estou afastado da tua presença, eu não sei mais para onde recorrer, fala comigo, eu preciso de uma palavra sua.
E agora você entra dentro do meu carro e você me traz essa palavra de libertação. Eu falei assim, meu irmão, então tem alguma coisa, conspirações de Deus está acontecendo aqui no nosso meio. Eu estou querendo dizer isso porque nós precisamos estar apostos a todo momento. E Deus vai nos usar em todo momento da nossa vida. Eu não esperava por isso, mas nós temos que estar preparados, meus irmãos. O mundo necessita de Jesus. E nós fomos chamados, a igreja de Jesus foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o chamado de Deus para nós, meus irmãos. Olha para o mundo que a gente está vivendo. Olha para o dissabor que a gente vive. O amor entre as pessoas acabou. No meio da rede social, com tanta coisa acontecendo, a gente vê que é fácil que o amor acabou. Todos preferem filmar a tragédia, mas para ajudar, ninguém está aí. O negócio é postar. O amor de muitos se esfriou. E nós, como igreja de Jesus, fomos chamados como uma nova sociedade sobre a terra. O teólogo John Stott, no seu comentário aos Efésios, vai dizer que o livro de Efésios é um chamado de Deus para a nova sociedade a qual Ele chamou, a igreja, para ser o tempero sobre o mundo. Que nós não devemos estar dentro de um saleiro, porque nós senão se tornamos um monturo somente, e para nada servimos. Mas é no meio do povo que a gente tem que estar, salgando a vida daqueles que estão sem sabor. O pecado dominou a vida de muita gente. E só o sabor do Evangelho, para trazer o gosto, meu irmão. Sabe o que é gosto? É aquilo que você sentiu lá no meio da tua conversão. Você é fruto de evangelismo. Eu sou fruto de evangelismo. Aquela palavra lá no início da tua conversão, a cada palavra pregada que você ouvia, que você fazia se deleitar em Deus, era o sabor de Cristo entrando na sua vida, na minha vida. É esse sabor que nós precisamos levar a todos aqueles que necessitam e que estão carentes da glória de Deus, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, precisamos ter, além de visão, paixão, precisamos ter compromisso. Olha no verso 35 e 38. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Verso 38, eu vos enviei para ceifar, e não o que não semeaste, outros trabalham, vós entrais no meu trabalho. Eu quero dizer 3 coisas aqui, e eu fecho aqui com essas últimas palavras. A evangelização é uma tarefa primeira, imperativa. Não é uma opção. Eu tenho que obedecer à ordem anunciada por Jesus em Mateus 28, 19. E é engraçado, porque o universo obedece à voz de Deus. Disse Deus, haja luz, e os luminares veio. Deus ordenou que o sol parasse e ele parou. Ele dá ordem aos demônios e eles se submetem à palavra de Cristo. Deus dá ordem aos seus anjos e eles saem para atender o seu chamado. Ele deu ordem a tudo e o nada veio a existir.
Ele dá ordem à igreja, e a igreja não cumpre sua ordem. O chamado da igreja, nós estamos com uma palavra que Deus nos deu para esse ano de 2022. Uma vida no propósito. E o propósito da igreja é inegociável. É ide. O texto no original não é um imperativo, mas se você for ver o verbo no grego, é indo, no gerúndio. Dizendo, indo a qualquer lugar, anuncie o evangelho. Indo para a faculdade, indo para o trabalho, indo para a padaria, indo para onde for, pregue o evangelho de Jesus. Esse é o nosso chamado aqui na terra, meus irmãos. A evangelização também é uma tarefa intransferível. Esse chamado foi dado exclusivamente para a igreja, não foi para a ONU, não são para algum partido político lá no Congresso Nacional. Esse chamado é exclusivamente da igreja. A igreja é esse agente de Deus sobre toda a terra para ser sal da terra e luz do mundo. A evangelização também é uma tarefa inadiável. O tempo de Deus é agora. Em Petrópolis, como a irmã Juscelene falou, uma cidade, vocês sabem, eu sou do Rio de Janeiro, era uma cidade que eu frequentava demais pela questão de roupa, vende muita roupa lá, é roupa barata, muita gente compra para revender no estado do Rio de Janeiro. Quando eu recebi a notícia, eu estava em casa e alguém no grupo, acho que da igreja, lá do Anjo da Guarda, postou, eu rapidamente fui ver algumas mensagens, eu não sabia que tinha sido tão grave assim, e quando eu me deparei com o ônibus que foi levado, que possivelmente todos daquele ônibus morreram, a primeira coisa que me veio no coração foi o choro, porque a dor que bateu no meu coração foi que aquelas pessoas, muitas delas não conheciam a Cristo. E muitas delas não puderam entregar a sua vida àquele que me salvou. Morreram de uma forma tão trágica. Um amigo lá da faculdade me relatando uma situação, ele estava muito triste na semana lá da aula. Ele é um pastor, ele estuda lá, ele falando, irmão Jean, eu fui receber um chamado de um irmão da nossa igreja que estava muito doente, e eu fui para visitá-lo, eu fui chamado lá com urgência, e eu acabei não chegando a tempo. E a notícia é que quando eu vou guardando meu carro no estacionamento do hospital, a pessoa vem na minha direção e fala que assim, olha, pastor, não adianta, ele não resistiu, ele morreu. E o pastor sabia da necessidade daquela pessoa de salvação. Nós olhamos bem aqui, de frente aqui na rua onde eu moro, agora eles saíram daqui, migraram para outra rua. Você não pode ir para alguma nação, não tem problema. Quer fazer missão? Olha para as pessoas que moram na tua rua. A gente não pode passar por essas pessoas e não sentir misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou. Deus olhou a miséria do nosso coração. Deus, olhando a miséria da humanidade, se entregou na cruz do Calvário, dando a sua vida em favor da minha. Era eu e você que devíamos estar lá pagando esse preço. Mas Deus morreu a nossa morte,
para que tivéssemos uma vida abundante. Hoje você está aqui sentado, apesar das lutas que você está vivendo, mas é pela graça de Deus. Não adianta você chegar para mim e falar que assim, Jean, eu não faço curso de teologia, eu não sei falar de Jesus. Sabe o que um cego disse para um monte de gente? Olha, eu não sei o que aconteceu. Uma coisa é que eu não via, agora eu vejo. Em nome do Senhor Jesus, pregue o evangelho de Jesus do jeito que for, mas fale dele. Eu era paralítico espiritualmente, não saía do lugar na minha vida, mas Deus veio e arrancou de mim a cadeira de roda que me aprisionava. Hoje eu sou liberto em Cristo Jesus, mas vai lá e pregue. Ou essa visão está dentro do nosso coração, ou essa paixão nos move, ou nós morreremos com essa semente dentro do nosso coração. E aí eu vou te falar uma coisa, nós estamos pecando gravemente com isso, tá? Quando nós nos tornamos igreja de Cristo e não obedecemos os chamados de Deus, nós nos tornamos rebeldes. Quando eu não prego o evangelho de Deus, ou eu acho que isso é só um chamado para alguns que sente no coração, e vem aqui na frente, eu quero ir. Eu sou de uma época, eu vou revelar a minha idade aqui, tá? Eu tenho 38 anos, não parece, cara de 15, né? Mas a idade vai chegando, meu irmão. Mas há 25 anos, mais ou menos, quando eu me converti, o culto de missões era uma coisa que era muito grande, pelo menos na cidade onde eu morava, no Rio. E eu esqueci o que eu ia falar, ó. É tanta coisa na minha cabeça que eu esqueci o que eu ia falar. Rapaz, que loucura. Mas eu quero te dizer uma coisa. Me perdoa aí. É emoção. É que nós precisamos pregar. Vamos. Do jeito que for. Lembra que o profeta chega para Deus, Deus chama ele, e aí ele fala que, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Você não tem problema não. O meu espírito está sobre você. E é o meu espírito que vai te conduzir, e vai te lembrar toda a palavra que eu tenho que falar em você. Eu vou te usar. Se deixa ser usado. Só abre a boca e você vai ver o poder de mim que está em você. E o profeta começa a pregar. E a nação de Israel está completamente perdida em seu pecado, porque abandonou a Deus por conta da idolatria. Apesar de ter sido salva por Deus, ter experimentado do amor de Deus, ter visto o mover de Deus sobre a sua vida, mas ela decide virar o calcanhar para Deus e decide viver a sua própria vida. E o profeta fala, ou vocês se convertam, ou vocês se voltam para Deus, ou o juízo virá sobre vocês. E Isaías chora. Se você vê o profeta que tem vocês que são bons de Bíblia aí, Ezequiel chega a rasgar as vestes dele pela palavra que ele recebe e pelas visões que eles têm. A minha oração é que, se o que você está vendo não te faz chorar,
que Deus te incomode, meu irmão. Te dê sonho que te faça ter choro como uma mulher com dores de parto. A paixão que nós precisamos ter para a evangelização é como Raquel, que chora, dizendo: dai-me filhos, senão eu morro. A paixão que Deus quer que nós tenhamos é como John Knox, que orando por sua nação, pela Escócia, diz para Deus em sua oração: ó Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Só a paixão, só o amor, que vai ser o combustível da igreja de Cristo, levar o Evangelho a toda a nação e a toda criatura. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com vocês, mas eu queria fazer diferente. Pode ficar de pé. Eu não queria chamar aqui ninguém na frente, não. A gente vai levantar um clamor. Nosso chamado é para evangelizar, mas também é para orar. Nós vamos levantar um clamor por todas as nações perseguidas, por todos aqueles que necessitam do Evangelho, porque nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo agiu em Atos dos Apóstolos, que moveu uma nação, trouxe perseguição, mas só foi por conta da perseguição que o Evangelho de Cristo pôde ser pregado. Foi por meio da perseguição que Paulo pôde pregar a muitas nações. E nós vamos orar pedindo a Deus isso. Ó Pai, nós levantamos um clamor nessa noite, Senhor. Nós te imploramos, Senhor. Nós te evocamos nessa noite. Nós te pedimos, Pai, ser com essas nações, Pai, que são perseguidas. 50 países mais perseguidos no mundo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, mova o mundo, os apaixonados por Ti, Senhor, para que se mova em direção do Teu Evangelho. Aqueles que Tu chamou, Senhor, para sair para as nações, Senhor. Se o Senhor chamou, Tu irás trazer o recurso, Senhor, porque nós cremos no Deus da provisão. Nós cremos no Teu Espírito Santo, que há meios para que o Teu Evangelho seja pregado a toda criatura, Senhor. Nós oramos, Senhor, por cada missionário em cada campo, Senhor, que o Senhor dê força, dê coragem, dê ânimo, dê entusiasmo, Senhor. Nós oramos para eles agora, que o Senhor envie seus anjos e dê o consolo, Pai, a todos esses que hoje choram, Senhor, pedindo força porque não aguentam mais o abandono, Senhor. Que eles estejam certos e convictos no seu coração, Senhor, que Tu estás com eles, Senhor. Não deixa que esses homens e essas mulheres se desanimem, Senhor. Dê força a cada um deles, Senhor. Nós oramos, Senhor, por nossa nação que é assolada, Senhor, pela corrupção. Nós oramos, Senhor, pela nossa nação, por muitos jovens que têm se perdido no mundo pelo meio das drogas, que têm se apaixonado pelo mundo, Senhor. Ó, Senhor, que o nosso coração se quebrante por esses jovens, Senhor. Ó, Pai, que esses jovens sejam alcançados em nome de Jesus. Usa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Dê força, dê intrepidez, dê coragem, dê ousadia para levar o Evangelho da salvação a todos esses que necessitam, Senhor. Que podemos ter a consciência, Senhor,
de que se Tu nos resgatou, Senhor, que possamos sair como Tu dizes em Hebreus 13:13, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o Teu vitupério, levando a Tua salvação, levando o Teu sofrimento a todos aqueles que necessitam da Tua salvação, Senhor, de um milagre para suas vidas, Senhor. Nós oramos, Senhor, por cada família vinho novo, Deus. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, mas há muitos deles que a sua família ainda não foi salva. Há mulheres que estão aqui, mas os seus maridos ainda não são convertidos. Os seus filhos ainda estão no laço da morte, vivendo debaixo da égide da droga, Senhor. Liberta esses homens e essas mulheres, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que Tu convença eles, Senhor, de que Tu és um meio da salvação para a vida deles, que eles saibam que não há outra salvação senão a Ti, Pai, e que o Senhor usa Teus filhos para pregar e anunciar o Teu Evangelho a seus familiares, em nome do Senhor Jesus. É essa oração que nós fazemos, Senhor, que o Senhor mantenha isso no nosso coração, que a Tua visão seja a nossa visão, que a Tua paixão, Senhor, seja a nossa paixão também. É assim que nós oramos, confiados em Ti, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, amém?